E aí, jovens curiosos, se a gente está sempre perdendo tempo fazendo coisas inúteis ou assistindo milhões de vídeos, terminando aquelas recomendações estranhas do YouTube, por que não perder alguns minutos no Senhor Curiosity? Aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são qualquer fato. E sim, que esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e muito mais, confira 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. 1. Na hora de pensar em alguma rede de fast food, talvez alguém possa lembrar do Burger King. E tenho certeza de que, mesmo conhecendo os diferentes hambúrgueres que eles têm no cardápio, você não sabia que na capital finlandesa, Helsinki, existe um Burger King que oferece uma sauna para seus clientes. É verdade, não é brincadeira. Como sabemos, os animais são divididos em categorias de acordo com o tipo de alimentação que têm. E enquanto um leão come carne, outros, como as girafas, comem plantas. Ou bem, pelo menos era isso que eu achava. Neste vídeo, vemos uma girafa comendo ossos de um cadáver. E ao que parece, é uma prática muito comum em alguns animais herbívoros, que na tentativa de suprir os nutrientes de que precisam, como cálcio e fósforo, acabam comendo ossos, chifres e até mesmo marfim. É o quê? Entre a coruja impactada, vamos? 3. Muitos sonham em viajar ao espaço e talvez chegar à Lua ou Marte. Mas você sabia que pode ser alérgico ao pó lunar? O astronauta Harrison Smith, da missão Apollo 17, teve reação alérgica ao pó lunar em seu traje espacial. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia do coronavírus. Os fogos de artifício que seriam usados na inauguração não podiam ser guardados por um ano inteiro. Por motivos de segurança, os organizadores decidiram oferecer um show pirotécnico antecipadamente. 5. Você sabia que na Índia está localizada a ilusão de ótica mais antiga do mundo? Esta obra de mais de 900 anos integra o templo Airavastevara e impressiona turistas, na hora de decidir se estamos vendo um elefante ou se na verdade estamos diante de um touro. 6. Quando alguém sente dor ou tem um problema, pode tomar um remédio. Mas você sabe como isso funciona? Neste vídeo incrível, podemos ver de forma muito satisfatória como os diferentes comprimidos vão se dissolver diante de líquidos como o ácido do estômago. 7. No Notícias Incríveis, vimos que em 2008 a polícia finlandesa solucionou um crime usando sangue de mosquito. Após meses perseguindo um criminoso, acharam um carro e, ao buscar provas, só encontraram um mosquito morto no banco. Eles analisaram o sangue dele e identificaram o criminoso. Parabéns, Sr. Mosquito. Você sabia? Se um dia visitar a Suíça, talvez queira conhecer Genebra e encontrar essa curiosidade. Quando os rios Ródano e Arbe se encontram, não se misturam, criando essa imagem curiosa. Isso ocorre porque, vindos de lugares diferentes, eles têm sedimentos que dão cor única a cada um. Os chitas, ou guepardos, são conhecidos por serem os animais terrestres mais rápidos do mundo. Além disso, há outra curiosidade. Às vezes nasce um guepardo rei, mesma espécie, mas com mutação de gene recessivo. Isso lhe dá uma aparência realmente impressionante, com uma pigmentação escura, mais intensa, e uma crista em sua pelagem. 10. Como sabemos, antes de uma borboleta ou mariposa existir como tal, ela precisa passar por uma fase em que é uma lagarta. A mariposa cinabrio nos surpreende com cores incríveis, seja como lagarta ou mariposa. As cores vermelha e preta na fase adulta são impressionantes. As pessoas se parecem muito com primatas, mas também compartilham comportamentos com outras espécies. Você sabia que elefantinhas bebês chupam a tromba para se acalmar, assim como bebês humanos fazem com o polegar? 12. A natureza pode ser amiga e perigosa ao mesmo tempo? Apesar do medo de grandes feras com dentes e garras, algumas espécies, como parasitas, também podem causar danos semelhantes. Neste caso, encontramos o Cimotoa exígua, parasita que entra pelas brânquias dos peixes. Ele come a língua do peixe, ocupa seu lugar e se alimenta do que o peixe ingere. Que horror! 13. Ao buscar espécies raras, poucas pessoas olham para cima, pois a maioria dos pássaros parece comum. A maioria, mas não todos, pois na Indonésia há o calau de elmo, uma ave incrível com bico único, o que a torna alvo de caçadores furtivos. 14. O planeta Terra está sempre nos surpreendendo com diferentes animais ou plantas, e neste caso, como se estivéssemos no mundo dos dinossauros. Encontramos a árvore com as maiores folhas do mundo.
A cocoloba gigantifolia, encontrada na floresta amazônica, tem folhas que chegam a 2,5 metros de comprimento. Quando Terra, Lua e Sol se alinham, ocorre o incrível fenômeno do eclipse. Mas mesmo que alguma vez na sua vida você tenha visto alguns da Terra, com certeza nunca os viu de um pouco mais de altura. Neste vídeo, gravado por alguns passageiros a bordo de um voo a cerca de 11.000 metros de altitude, podemos ver como esse fenômeno fica incrível visto do ar. 16. Se você está usando uma jaqueta, talvez o zíper dela tenha as iniciais IKK. Está usando? Isso significa Yoshida Kosho Kabushikaisha, empresa japonesa que fabrica 2/3 dos zíperes usados no mundo. 17. Uma exploração arqueológica de 2015 encontrou na Nova Zelândia essa pata fossilizada. E não se anime, não é de dinossauro. Ainda é interessante, pois descobriram que era de um moa, ave gigante que viveu na Nova Zelândia. Há 500 anos, essas feras tinham até 3 metros de altura e pesavam mais de 300 quilos. 18. Uma das partes mais interessantes do 30 Coisas são as fobias estranhas. E nesse caso, encontramos a crematofobia, que é o medo irracional de dinheiro. Quem tem essa condição geralmente evita tudo relacionado a dinheiro. 19. Os doces e comercial M são de longe um dos doces mais populares do mundo todo. Você sabia que esse nome simples esconde os nomes dos fundadores da empresa? E comercial M? Forrest Mars e Bruce Murray inventaram e lançaram esses chocolates que ficaram famosos. Recentemente obtivemos a primeira foto de um buraco negro, confirmando uma teoria estudada há anos. E quais curiosidades esses fenômenos incríveis têm? Você sabia que ao se aproximar de um buraco negro, um objeto se estica como uma membrana? Isso se chama espaguetificação. É isso mesmo, como o macarrão. 21. Se você gosta de bons filmes, provavelmente já assistiu ao emocionante A Procura da Felicidade, com Will Smith como Chris Garner. Mas você sabia que na última parte do filme, quando Chris caminha com seu filho, o homem de terno preto que passa é o próprio Chris Garner em participação especial? 22. Os cemitérios são lugares bastante especiais onde muitas pessoas podem se sentir intimidadas. No Turcomenistão, na vila de Nukur, há um cemitério muito estranho. O cemitério de Nukur conta com a curiosidade de que as lápides estão equipadas com chifres de cabra montesa, pois acredita-se que eles afastam os espíritos malignos e guiam a alma do falecido para o céu. Isso sim é estranho. Johnny 23. À medida que vamos nos aprofundando nos oceanos, a pressão ao nosso redor começa a aumentar cada vez mais. Você sabia que, no ponto mais profundo conhecido, cerca de 11.000 metros, a pressão é 1.100 vezes maior que na superfície, o que equivale a ter 50 aviões jumbo em cima de nós? 24. Mais uma notícia incrível. Encontramos o voo 243 da Aloha Airlines, famoso por perder grande parte da fuselagem durante o voo. Mesmo sem entender como, os pilotos pousaram de emergência sem grandes problemas. Curiosamente, todos os passageiros sobreviveram, exceto uma comissária de bordo cujo corpo nunca foi encontrado. Se você gosta de destinos diferentes, visite a Polônia e conheça a Floresta Torta, com mais de 400 pinheiros, que de maneira extraordinária sofreram de algo desconhecido, que fez com que as bases de seus troncos tivessem uma curva de aproximadamente 90 graus. 26. Os crocodilos são feras pré-históricas que parecem máquinas de matar. Você sabia que, entre suas características, há a curiosidade de que no inverno a água onde estão congela? Eles colocam as narinas para fora para poder respirar e entram em estado de hibernação durante algumas semanas sem se mover. 27. Nas principais cidades do mundo, costumamos encontrar monumentos ou esculturas que simbolizam diferentes coisas. Se quisermos ver uma estátua bem estranha, devemos ir à Suíça? Veja como ela é. O Jaitalin de Fraser, ou o Devorador de Crianças, é uma das estátuas mais antigas e estranhas de Berna. E ninguém entende muito bem qual era a mensagem que o autor queria passar com uma obra de arte dessas. 28. O corpo humano é uma máquina perfeita, mesmo que você conheça apenas suas partes e órgãos. Tenho certeza de que você não sabia que podia encher um balão com seus ouvidos? É, sim. Tudo está ligado. Se tampar o nariz e fizer força, o ar sai pelos ouvidos. Mas não faça isso para não ficar surdo. 29.
Os fungos são seres vivos pouco amigáveis que costumam crescer quando as condições de temperatura e umidade são perfeitas. Mesmo que apareça um no seu jardim, não é tão estranho quanto o fungo estrela. Esse fungo chamativo, encontrado na Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia, além de impactante, é muito tóxico. 30. Você sabia que o Papa, ou seja, o líder visível da Igreja Católica, não pode ser doador de órgãos, já que, para o Vaticano, o corpo de um Papa deve ser enterrado intacto, porque seu corpo pertence à Igreja Católica Universal. Antes de sair, vou cumprimentar alguns inscritos. Primeiro, um grande abraço para a Dona Maria Chavarra e outro para Alonso Alvarado. Depois, um abraço para Ana Miguez, outro grande abraço para Tomás Barrientos e também outro abraço para Santiago Espinosa. Gosta muito dos vídeos. Depois, mando um grande abraço para Sebastião99, que aguardava seus cumprimentos há tempos. Outro abraço para Ângelo Guiza. E por último, mando um grande abraço para Alex Scrave, que já deveria ter recebido o cumprimento há muito tempo. Outro abraço para Ezequiel Diarrauch. Outro abraço para Lupilo Gonzalez, que queria um cumprimento com a voz engraçada. E o último abraço vai para o craque Julian Tarif. Agora sim, deixem seu like, comentem tudo, realmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Assim ele vai dar mais beijo do Senhor. Curiosity. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para não perder o vídeo novo. Eu sou o Senhor Curiosity.